Bom dia, eu me chamo Valdir Ximenes, eu sou pediatra com especialização em psiquiatria na área da infância e adolescência e trabalho no Instituto da Mente, que é um instituto que está começando suas atividades em Águas Claras, com a proposta de atendimento multidisciplinar, principalmente para jovens, crianças e adolescentes, mas também atendendo adultos, e mediante várias especialidades, a psiquiatria, a psicologia, neuropsicologia, psicanálise, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, nutrição, com uma perspectiva de atendimento principalmente a uma clientela ligada a escolas. E estamos hoje aqui para falar de um tema muito importante nesse momento que vivemos atualmente, que é lidando com as emoções sob a perspectiva infanto-juvenil em tempos de pandemia. Bom, antes de desenvolver o tema, é interessante a gente formular uma pergunta que fica como reflexão e que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa conversa, que é se nós estamos formatando uma geração pandemia, se está em curso uma geração pandemia. Será que nós estamos construindo uma geração dentro da pandemia? Nesse momento urso que nós estamos vivendo, ou seja, um momento de hibernação, vamos dizer assim, de desaceleração, em que a gente está puxando o freio de mão, né? Um momento atípico e que faz com que a gente tenha novas relações humanas em vários níveis. E isso pode criar uma perspectiva emocional, né, que precisa ser monitorada nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, porque o momento é um momento bem atípico, como eu frisei há pouco. E dentro dessa visão de emoções, nós temos que, antes de tudo, diferenciar as emoções que são, vamos dizer assim, entre aspas, reações normais, das reações patológicas, as reações emocionais, as emoções patológicas. Existem as emoções que são normais, que são esperadas, reativas, e tem as emoções que são tóxicas, que são patológicas, que configuram um transtorno. Então é importante aqui nós estarmos diferenciando uma da outra e conceituando o que é um transtorno mental, né? O que é uma emoção patológica. O transtorno mental, ele tem dois pré-requisitos essenciais para que você constitui uma pessoa portadora de um transtorno. Seriam, o primeiro pré-requisito seria ter sofrimento psíquico, né? Uma pessoa que tenha sofrimento psíquico é um pré-requisito básico para que você possa dizer que ela tem um transtorno. Não é uma coisa difícil de imaginar. Por outro lado, esse sofrimento psíquico, né, ele precisa ter uma durabilidade, né? Não é um sofrimento que dure minutos, horas, dias, né? O sofrimento ele demanda um tempo mínimo para que você enquadre isso como um transtorno, né? E cada transtorno tem uma quantidade, né, de tempo exigida para que ele seja conceituado como um transtorno mental. Bom, a outra exigência, né, além dessa questão do sofrimento psíquico ao longo do tempo, seria também o sofrimento, o prejuízo funcional na vida da pessoa. Esse prejuízo funcional, ele pode se dar em vários níveis, né? Se for uma criança, um sofrimento na escola, né? Um sofrimento familiar, com disfuncionalidade na escola, disfuncionalidade na família, né? Com prejuízo na sua vida cotidiana. Um adulto no trabalho, tendo um prejuízo na sua vida laboral, na sua vida familiar, né? É necessário que haja um prejuízo na sua vida funcional. Tendo esse prejuízo funcional associado a um sofrimento psíquico que dura um tempo mínimo, então nós estamos diante de um transtorno mental. Dito isso, nós estamos
É importante que a gente contextualize essa questão das emoções, né, nesse momento de pandemia. Um momento em que nós temos uma mudança de rotina abrupta, né, na vida das pessoas. As crianças e os jovens sofrem mais ainda as consequências dessa mudança. Então nós temos uma rotina desorganizada e a necessidade de reconstruir uma outra rotina. Essa nova rotina, ela deve ser bem estruturada com pais e filhos, né? Como se fosse um acordo familiar em que as crianças precisam ter as suas atividades dentro de entre aspas, normalidade possível, né? A gente chama de novo normal, e visando também a uma adaptação mental ao momento tenso que nós estamos vivendo. Então, nessa rotina, é importante que a criança estude, tenha lazer, né, e tenha também deveres em casa. O estudo, ele deve ser mantido, na medida do possível, no mesmo horário que a criança estuda em casa, que a criança estuda na escola. Então, se ela estuda de manhã, normalmente no colégio, é importante que a criança, em casa, estude de manhã, né? E dentro do horário normal. Se ela estuda a manhã inteira, o ideal é que ela estude em casa a manhã inteira. E a mesma coisa à tarde. Se ela estuda à tarde, na escola, em casa, que ela estude também à tarde. Tem essas atividades seguidas, assim, é importante que a criança, no horário que a escola está determinando o início das aulas online, à distância, que a criança esteja sentada já higienizada, com o jejum já feito, e ela esteja ali pronta para começar a aula, né? E a aula deve seguir, né, o fluxo normal que a escola coloca online. É importante também que a criança e o jovem tenham seu momento de lazer, né? Tem aquele momento em que ela vai interagir com amigos, ainda que à distância, que vá ter o seu momento de assistir filmes, o momento de brincar com os seus brinquedos no seu quarto. Essa rotina de lazer é muito importante para a higiene mental, né? E é importante também que haja redistribuição dentro dessa situação nova, em que as diaristas, as pessoas que trabalham em casa e que são contratadas para fazer serviços domésticos e que, evidentemente, deixam de comparecer ao trabalho por questões de quarentena, isso obriga que haja uma redistribuição de atividades domésticas em casa, né? As crianças, então, e os jovens precisam entrar nessa nova rotina de atividades domésticas, né? É lógico que tudo dentro de uma medida da idade da criança, né? Não dá para fazer atividades com uma criança de 6, 7 anos que ela não vai dar conta, mas algumas coisas podem ser feitas, né? Então, fazer a arrumação da cama, de certa forma, lavar louças, coisas desse tipo que podem ser feitas em comum acordo com os pais. Isso é importante para dar um senso de organização. Quando você estabelece uma nova rotina para as crianças, para os jovens, até mesmo para os adultos, isso faz com que você tenha assim, uma sensação assim, de normalidade, né, possível. Ou seja, você não fica tão desconectado, você não fica tão assim, angustiado por estar numa situação em que você tinha uma realidade que de repente essa realidade se desfez. E aí você fica meio desorientado. Quando você estabelece uma rotina, isso faz com que você se recoloque, né, no seu cotidiano e consiga atravessar, né, a pandemia de uma forma mais suportável, né, um pouco mais tranquila. Então, a importância dessa rotina, ela deve ser bem observada em casa. Outra coisa que é importante a gente pensar, o ensino à distância, né, veio como uma realidade que as famílias não conheciam,
né? E dentro de dificuldades operacionais, de logística, isso faz com que o ensino fique com a qualidade menor, logicamente, do que a realidade anterior, que era a presencial. Mas é importante que, dentro do possível, a criança consiga ter rendimento, né, nessa nova situação de estudo, e os pais tenham também a compreensão caso elas não consigam ter o mesmo rendimento que se espera numa situação anterior, né? Mas, com um pouco de boa vontade, dá para se aproveitar bastante, ainda que tenham diversas dificuldades logísticas e operacionais, que a gente sabe que existem. Outra coisa que a gente precisa ver nesse momento, né, de certa forma, a vida nos ensina que, o pior que seja uma situação, dá sempre para fazer do limão uma limonada, né? Sempre podemos extrair coisas positivas em situações que aparentemente só teriam coisas negativas, né? Então, não vamos pensar esse momento tão tenso que nós vivemos, tão aflitivo, como só uma coisa negativa. Vamos pensar também aquela história do copo cheio pela metade. Vamos pensar que aquele copo cheio pela metade, né, ele está cheio pela metade. O otimista, né, ele pensa no copo que está cheio pela metade. O pessimista, ele pensa que aquele copo está vazio pela metade. Ele enfatiza mais o aspecto negativo de estar vazio. Mas a gente tem que pensar, né, que esse copo está cheio pela metade. E extrair coisas boas desse momento. Por exemplo, nós temos agora um momento de desaceleração, né? Então há uma pausa na correria diária. Os nossos filhos, nossas crianças, os jovens, muitos têm uma vida muito corrida, muitas demandas diárias, né? Além do estudo curricular, você tem atividades extra-turnos, né? Esportes, línguas, principalmente as pessoas que têm mais condição socioeconômica para isso, em que os filhos acabam tendo diversas demandas cotidianas que fazem com que ele fique bastante solicitado, cansado no final do dia, estressado, pela pouca a dificuldade maior de exercer o seu momento de criança, o seu momento de infância e adolescência. E agora, com a pandemia, isso, de certa forma, desacelera. Essas demandas caem bastante, né? Isso faz com que a criança ou o jovem durma mais, o sono melhora, passa até a sonhar mais, né? Dorme mais, 10, 12, às vezes 12 horas, coisa que muitas vezes a gente não observa em tempos normais, né? Hoje em dia as crianças dormem cada vez mais tarde e ficam envolvidas com o mundo eletrônico, de jogos eletrônicos, de redes sociais. Isso faz com que elas durmam cada vez mais tarde e continuam acordando cedo para ir ao colégio, né? O que cria muitas dificuldades de rendimento durante as aulas presenciais. Então, com a pandemia, a criança tende a dormir mais cedo, né? Ou acordar mais tarde, principalmente se ela estuda à tarde. E aí isso faz com que melhore o sono. Por outro lado também você tem o hormônio de crescimento, que é produzido com mais intensidade durante o sono. Isso é bom, melhora a memória da criança também, né? Daquele jovem que está dormindo mais. Isso é bom para diminuir o estresse da situação, né? Então você tem essa questão de você diminuir o metabolismo e dormir mais. Por outro lado, principalmente para os adolescentes, você pode engordar mais, você acaba comendo mais, né, menos metabolismo e engorda mais. Os malhadores, aqueles jovens mais preocupados com a forma física, isso pode ser uma fonte de estresse. Então é importante que eles exerçam também atividades físicas no dia a dia, dentro do possível, né? Caminhadas, ou atividades em casa mesmo, que possam compensar um pouco essa questão de estar sem fazer atividade física.
que pode ser um motivo de estresse para esses jovens. Outra coisa que seria positiva dentro desse conceito de fazer do limão a limonada seria a convivência maior entre pais e filhos, né? Essa convivência maior vai fazer também que muitas vezes os filhos e os pais se conheçam mais uns aos outros. Hoje nós temos, infelizmente, uma realidade em que cada vez mais os pais se distanciam dos filhos e vice-versa, né? Pela correria do dia a dia, pelas prioridades que as famílias adotam em relação a esse assunto, muitas vezes de pouca convivência mesmo. Isso faz com que muitas famílias tenham atritos e conflitos. E esse momento agora de pandemia força a que as pessoas em casa convivam mais. Isso é uma faca de dois gumes, né? Você pode ter, por um lado, esse fator positivo, em que as pessoas vão estar mais próximas umas das outras, pais e filhos, e pode haver uma ressignificação dessas relações, né? Porque um vai observar mais a demanda do outro, a necessidade do outro, e vai procurar contemplar melhor essa necessidade. Ou, por outro lado, você pode ter também mais atrito, mais conflito. Principalmente se as relações eram tensas, conflituosas, antes da pandemia, não estavam bem resolvidas. Quando há esse momento de convivência maior forçada em casa, isso pode se agravar. Então é muito importante que haja um interesse maior dos pais em conhecer seus filhos e entender esse momento também, né, de dificuldade, para que a relação não fique mais tensa do que era antes, né? E pode ser também um momento, né, essa convivência maior entre pais e filhos, se você transportar para o mundo adulto, infelizmente você pode ter aí o lado negativo, né? É o copo vazio, vamos dizer assim, que a gente é metade vazia, que eu me reportei há pouco. Então pode haver nesse momento aumento de feminicídios, né, que são, infelizmente, é uma realidade crescente no nosso país, aumento de divórcio, né, as brigas conjugais aumentam mais, né? Então isso também pode afetar a saúde psíquica dos filhos, que é o lado negativo e que, infelizmente, nós convivemos com isso, né? Mas, por outro lado, uma outra coisa positiva que os pais podem fazer com os filhos é incentivar atividades culturais, né? Aumentar o tempo de leitura, ou iniciar, se não tinha antes, né, esse tempo, iniciar a leitura com os filhos, ler, se for crianças menores, ler junto com os filhos, né, contar histórias, estimular essas crianças a estarem ouvindo narrativas, né, e estimular a sua imaginação. Ou se forem crianças maiores ou adolescentes, elas mesmas lerem, né, criar um momento de leitura e que os pais possam estar estimulando isso aí, né? Por outro lado, também podem estar jogando com seus filhos, né? Existem diversos jogos que podem ser feitos dentro de casa e que esse lado lúdico é uma coisa muito saudável que tem que ser explorada agora nesse momento, né, nessa relação pais e filhos. Bom, continuando em relação ao que possa acontecer nesse momento de pandemia do ponto de vista positivo, seria a questão assim, nós estamos vivendo um momento em que questões éticas, sociais, estão sendo colocadas, né, o tempo todo na mídia. Então, é importante que os pais tenham uma visão, nesse sentido com os filhos, de estímulo a eles terem um comportamento ético dentro de uma situação adversa na sociedade. Nós estamos vivendo agora situações em que as pessoas precisam seguir regras sociais, regras de isolamento, de quarentena, de uso de máscara, de uso de álcool gel, e isso tem que ser seguido.
para um bem comum. E é importante que os pais falem para os filhos usarem, e eles próprios pais usem a máscara e obedeçam também às regras de distanciamento social, porque isso mostra respeito com o coletivo, né, com a sociedade, com as regras sociais. E os filhos, pelo exemplo dos pais, fazerem o mesmo, né? É importante também que os pais estimulem os filhos a estudar e, quando forem fazer as provas, né, colocarem para os seus filhos que não deve ser provas em que você vá colar. A cola, né, nesse momento agora, é uma tentação para as crianças e para os jovens, né, porque estão longe dos olhares dos professores e acham que podem, né, vamos dizer assim, ter essa tentação facilitada. E aí é que entra o papel dos pais para coibir isso aí, para mostrar para os filhos que não é porque estão longe do olhar dos professores que elas devem colar. Você vai fazer a coisa certa, não pelo risco, pelo medo da punição, mas porque o certo é não realmente fazer aquela coisa errada, por si só, independente da punição. Isso deve ser muito enfatizado, porque eu sei de situações em que os pais estão estimulando os filhos a colar, a fazer, a aproveitar a situação, entre aspas, né, para oferir vantagens e conseguir notas melhores, o que não é uma coisa salutar a ser ensinado para os filhos. É importante também, nesse momento, colocar os filhos, quando vão adquirindo uma certa idade, entrando na adolescência, vão tendo uma perspectiva de senso social, de justiça social mais aguçado. O adolescente tem uma tendência, depois de certa idade, a ter um certo espírito de contestação, de justiça social. E agora é o momento de enfatizar isso aí, não é? Colocar que nós estamos vivendo num país que tem muitas desigualdades sociais, um país que tem muitos que estavam invisíveis, entre aspas, que estão visíveis agora, né, nas filas dos bancos em busca do auxílio emergencial, pessoas que não tinham nenhum tipo de amparo social e que estão agora sendo descobertas, e isso para mostrar às crianças, aos nossos filhos, que existem muitas pessoas no nosso país que não vivem como um mínimo de conforto e dignidade, e que agora isso ganha mais vulto, né? Principalmente nas favelas, mostrar a situação das favelas, onde o vírus penetra de uma forma mais contundente, as pessoas amontoadas nas suas casas, vivendo em condições bem inóspitas, com pouco saneamento, e sendo muito difícil você guardar mínimas exigências de distanciamento social, de higiene, casas que muitas vezes não têm nem água potável suficiente, e que as pessoas se amontoam nas suas casas, e fica muito mais difícil, isso quando consegue ficar em casa e não tem que trabalhar mesmo forçadamente. E mostrar para os filhos que existem pessoas, numa realidade muito diversa das que elas próprias vivenciam. Então, a importância da solidariedade, nesse momento, deve ser enfatizada, porque a partir daí você pode ter um outro posicionamento diante de questões sociais que vão se desenvolver ao longo dos anos, até chegar à idade adulta com a consciência cívica e social mais apurada. Bom, nós temos também, agora nesse momento de muita morbidez, né, a criança ela acaba vivenciando em casa, nas conversas dos adultos, dos pais, e quando também liga a televisão, hoje o tema da pandemia do coronavírus, ele é um tema preponderante, né? A maior parte do noticiário é sobre esse assunto. E todos os dias são colocadas atualizações da quantidade de mortos, de novos infectados, depoimentos dramáticos nos jornais, na televisão. Isso faz com que a criança se assuste, certo? Os pais devem, nesse momento,
estar atentos a essa questão, né, e aproveitar o momento até para que esse tema de doença, morte, seja colocado com seus filhos. Existe uma certa tendência na nossa sociedade de não falar do tema da morte. É um tema tabu. Seja nas casas, seja nas escolas, né? Acho que agora talvez seja um momento bem oportuno para isso ser revisto, né? Colocar o tema da morte de uma forma, é lógico que a criança ela não tem, dependendo da sua idade, condições de absorver esse tema com toda a sua carga de dramaticidade que nós estamos tendo que abordar no dia a dia. Mas existem gradações em que você pode ir dando informações, né, de maneira que aquelas situações fantasmagóricas que a criança vai introjetando na sua cabeça, os fantasmas que vão chegando na sua cabeça e aumentando dia a dia sobre a questão da morte, o medo de morrer, o medo de alguém morrer na sua família, o medo do seu avô que não está lá, da sua avó que não está morando lá perto, não está junto na casa e que ela deixou de conviver, possa estar doente, principalmente quando ela ouve que os mais velhos são os que têm mais risco de adoecer e de morrer, e essa criança pode pensar que o seu avô, sua avó vai estar morrendo, se pegar a doença, e isso aí muitas vezes ela não consegue externar para os pais e fica com aquilo guardado dentro de si, e aquilo vai aterrorizando ela aos poucos, podendo gerar sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, e que é importante estar muito atento, né? E aí é que entra o conceito de morte, que tem que ser conversado agora com as crianças, né? Com os filhos.